Olá pessoal, continuamos então com o nosso estudo de nomenclatura dos compostos orgânicos. Para você que chegou agora, no vídeo anterior eu passei toda a parte teórica, passei as tabelas. Então, para a gente começar a fazer esse trabalho de uma forma mais eficiente, é legal que você tenha a sua tabelinha de nomenclatura, tá? Faz ela, deixa ela sempre à mão, que ela vai ajudar bastante a gente a resolver de forma mais fácil e mais simples. Então, continuando os nossos exemplos de nomenclatura, nós temos esse carinha aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz é contar quantos carbonos eu tenho. Então, eu tenho 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, eu venho para a minha tabela e eu vejo que 2 começa com et. Achei o meu prefixo. Agora eu vou para o intermediário. O intermediário, ele depende das ligações que eu tiver. Então aqui eu tenho entre carbono e carbono, eu tenho dupla ligação. Entre carbono e hidrogênio eu tenho simples. Como entre carbono se o hidrogênio está aqui? Gente, vamos abrir isso aqui, ó. É isto. Isto é igual a isto. As ligações são entre carbono e carbono. Cada carbono recebe 2 hidrogênios, porque ele precisa de 4 na última camada. Então, 1, 2, 3, 4 ligações. Os hidrogênios, eles só completam as ligações que o carbono precisa. Então, se eu tiver uma tripla ligação, eu vou precisar de um hidrogênio só. Se eu tenho uma ligação simples, eu vou precisar de 3 hidrogênios. Quando eu escrevo dessa forma, não muda nada. Eu continuo tendo ligação carbono-carbono. Ok? Então, me interessa carbono-carbono. Eu tenho uma dupla ligação entre eles e simples entre carbono e hidrogênio. Então, aqui eu tenho ligação do tipo π e aqui eu tenho do tipo sigma. Quando eu tenho somente uma ligação do tipo π, eu tenho uma terminação em, tá? Então, etem, só que é um hidrocarboneto que só tem carbono e hidrogênio, então ele vai terminar com o. E este é o nosso eteno. É um gás e o nome comercial dele é etileno. O nosso próximo amigo aqui é o HC tripla CH, que é a mesma coisa que eu escrever CH3CH. Vamos começar por onde? Contando quantos carbonos nós temos. E aqui nós temos 2 carbonos. Então, vamos achar o nosso prefixo quando temos 2 carbonos. Ó, 2 carbonos é et. Só que agora a gente tem uma tripla ligação. Quando nós temos uma tripla ligação ou 2π, a gente tem terminação in, como é o hidrocarboneto, ino. Então é o etino. Esse etino, ele tem um nome comercial que é chamado de acetileno. Próximo exemplo, eu tenho 3 carbonos. Por onde eu vou começar a numerar? Gente, a gente sempre dá o menor número para a minha dupla ou a minha tripla ou a função, sempre os menores números. Então, eu vou começar de trás para frente. Posso começar de trás para frente, colocando 1, 2 e 3 aqui, ou eu devo colocar 1, 2 e 3 aqui? Gente, se eu pegar esta molécula e eu inverter, eu escrevi ela assim, ó, CH2, dupla, CH, CH3. Vai fazer alguma diferença? Não, porque isto é exatamente igual a isso. Elas são exatamente iguais se eu mudar elas de lado. Ao invés de olhar de um lado, eu olho pelo outro lado. Elas vão ficar exatamente iguais. Agora, presta atenção que aqui tem uma outra particularidade. Se eu tirar esta dupla daqui, você percebe que a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. E se eu colocar essa dupla aqui, que foi o que eu fiz aqui, ó, coloquei a dupla aqui, eu vou continuar tendo a dupla entre o carbono 2 e o carbono 1. Independente de eu ter a dupla ligação aqui ou aqui, ela sempre está entre o carbono 1 e 2. Por quê? Porque eu só tenho 3 carbonos. Então, nestas moléculas onde eu só tenho 3 carbonos, a minha dupla, ela sempre vai estar no primeiro carbono.
Mas por que no primeiro e não no segundo? Porque eu sempre dou os menores números. Lembrando que isso aqui no espaço, ela tá assim, ó. Vou pegar de baixo. 2, dupla, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ok? Então, a ligação entre os carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, eu dou o menor número. O carbono 1 é que vai carregar essa dupla ligação. Então, como vai ficar o nome desse cara aqui? Eu tenho três carbonos. Vou para a tabela. 3 é prop. Então, prop. Tipo de ligação. Eu tenho uma dupla ligação. Dupla ligação, terminação eno. Eno porque é um hidrocarboneto, então é o propeno. Eu preciso indicar que esta dupla ligação está no primeiro carbono? No propeno, não. Por quê? Porque se eu tiro daqui e boto para cá, ele vai continuar no primeiro carbono. Então, quando eu tenho somente 3 átomos de carbono, sempre a dupla ligação, ou se fosse um radical, estaria no primeiro carbono. Neste caso, eu colocar 1 seria redundante. Então, eu não preciso colocar. Se quiser colocar, ok, mas não é preciso. Tudo bem? Agora vamos ver 2 exemplos onde a numeração é extremamente necessária. Então, olha aqui. Nós temos 4 carbonos. Por onde eu começo a numeração? Por aquele carbono que vai deixar para a dupla ligação o menor número. Vou começar por aqui, ó. Se eu começar por aqui, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, a dupla ligação vai cair no terceiro carbono. E se eu começar por aqui? 1, 2, 3, 4. A dupla ligação fica com o primeiro carbono. Então, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4. Assim, eu dou o menor número para a dupla ligação. Então, como fica o nome deste cara aqui? Tenho 4 carbonos. 4 carbonos é but. Tenho uma dupla ligação, terminação eno, porque é um hidrocarboneto, é o buteno. Só que agora eu vou acrescentar em qual carbono está a dupla ligação. No primeiro carbono, um buteno. Agora aqui, ó. Se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3, 4. A minha dupla ligação vai ficar com o segundo carbono. Se eu vier daqui, 1, 2, 3, 4, a minha dupla ligação também fica com o segundo carbono. Então, não faz diferença por que lado eu vou começar, que eu vou deixar minha dupla sempre com o segundo carbono. Então, como que vai ficar? 2, porque a dupla ligação vai ficar com o segundo carbono. Esqueçam os hidrogênios, é só carbono com carbono. Também tem 4, 2, buteno. No caso do buteno, essa dupla ligação, ela pode variar entre o primeiro e o segundo carbono. Então, eu preciso indicar se a dupla está no primeiro ou está no segundo. É diferente do propeno, onde se eu mudasse a dupla ligação de lugar, sempre cairia no primeiro. Aqui não. Aqui eu tenho a possibilidade de ter a dupla com o primeiro carbono ou com o segundo carbono. Então, eu preciso indicar em qual carbono está a minha dupla ligação. Tudo bem, pessoal? Próximo vídeo, mais exemplos para você.